Essa pergunta aqui eu recebi de um pastor lá de Santa Catarina, e ele está saindo da igreja que ele está indo para uma outra igreja da qual ele vai assumir, e essa igreja já é notada que ela precisa de revitalização. E vai ser o primeiro ano dele com aquela comunidade. O que ele precisa identificar nesse processo de revitalização? E quando e por onde ele deve começar as mudanças? O que ele deve primeiramente parar e focar, sendo que é o primeiro ano de ministério dele numa igreja que já se sabe que precisa ser revitalizada? No livro eu uso uma expressão que, se você não ler o que vem depois, você não vai entender só a expressão em si. Uhum. Eu digo, Daniel, que esse é o tempo de não fazer nada. Uhum. É o tempo de não fazer nada fazendo. Uhum. O que é não fazer nada? É não criar nada. Uhum. É não remodelar nada. Uhum. É não planejar nada. E o que é o fazendo sem fazer nada? É o tempo onde você chega para conhecer as pessoas, uhum. onde você pastoreia as pessoas, uhum. onde você prega para as pessoas, onde você começa a discipular as pessoas, uhum. onde você cuida do rebanho, mas sem querer reinventar a roda. Uhum. Primeiro, entenda onde você está, para que você não seja mais um que Sim. trouxe novas expectativas e a igreja está olhando para você pensando uhum. assim, é mais um que está chegando, daqui a pouco vai embora. É. Quando ele fez essa pergunta, eu já sabia antes, né, dele mandar essa pergunta, na verdade, e ele me contou que estava indo para essa igreja, que precisava de revitalização e tal. Coincidentemente, eu estava lendo esse livro aqui, seu, e foi exatamente o que eu falei para ele. Falei, cara, você quer um conselho? Conheça a igreja. Primeiro ponto. Se você não conhecer a igreja, você não vai conseguir fazer nada. Vai conhecer a igreja. E foi exatamente, coincidiu de eu estar lendo esse livro aqui. É porque, na verdade, o que acontece é que, às vezes, o pastor ele chega com sonhos e com expectativas, mas a igreja também tem sonhos. Sim. E não dá para ele querer encobrir a realidade, o cenário uhum. da igreja, simplesmente com os seus sonhos, e sonhos, às vezes, equivocados. Uhum. Entendeu? Ele precisa conhecer a igreja, precisa conhecer Sim. os dramas da igreja, Sim. a história da igreja, os problemas da igreja, precisa conhecer a cidade, precisa conhecer o bairro, precisa conhecer as pessoas. Né? Não se toma decisões sem visão clara. Um exemplo categórico disso é quando você chega no capítulo 16 de Atos e Paulo vai a Atenas. Né? Então ele não chega pregando em Atenas sem mais nem menos. Ele caminhou por Atenas, ele andou por Atenas, observou. Vamos pensar num outro exemplo. Neemias não chega em Jerusalém e sai reconstruindo a muralha. Não sai reconstruindo os muros. Ele primeiro chega calado, silente, ele já teve um tempo de oração, um tempo de preparação. Ele chega e caminha, olha, e aí a visão se configura. Sim. Então as coisas não acontecem numa virada de chave. Nós precisamos conhecer cenário. Sim. Né? E dar respostas a cenário. E não vender planos e projetos a esses cenários. Agora, ele está vindo ali de um processo de transição. Então, está saindo um pastor e está entrando um outro pastor. Existem situações onde igrejas enfrentam um platô, um pastorado longo, de muitos anos, né, que o pastor às vezes está ali 20, 30 anos dentro da igreja e ela chega num platô. Ela não, vamos dizer assim, ela não decresce, mas também não cresce. Está ali. Como determinar se uma transição pastoral ela é apropriada e qual que é o momento certo que se deve considerar uma mudança de pastor, né? Vou usar o exemplo desse pastor lá do sul que está entrando de uma transição. Então, como é que você considerar esse timing, né? Que muitas vezes não é muito respeitado, às vezes algumas transições, mas como a gente pode perceber o timing certo da mudança pastoral? E outra, um pastorado de longa duração, ela é mais eficaz do que pastorados curtos? Quais são as principais consequências aí dessa mudança? Porque um pastorado longo, por mais que a igreja esteja num platô, ela é identificada com o seu pastor. E muitas vezes ama o seu pastor. Mas é necessário mudanças ali. Como é que você acredita nesse timing correto?
Eu não sei se eu vou conseguir responder de maneira adequada a primeira pergunta. Por quê, Daniel? Porque, assim, eu entendo que há ocasiões em que existe uma expectativa inadequada acerca da mudança. Como se a mudança da figura pastoral fosse a resposta única para um problema na vida da igreja. Pode até ser que seja, em alguns casos de fato é. Né? Mas existem momentos, situações e cenários que você está meio como que um time de futebol, esperando que vai ser a mudança do técnico que vai mudar a realidade do time. E o problema, às vezes, não está no time e não está no técnico. O problema é um pouco mais amplo do que aquilo que está sendo visto e enxergado. Então, assim, me preocupa um pouco pensar na transição a partir desse aspecto. Eu não sei, outra vez, se eu tenho essa resposta para te dar, de identificar esse tempo, né? esse time correto, né? Esse time adequado. E aí eu vou me dar a liberdade de ir para a tua segunda questão. Eu, particularmente, acredito em ministérios de longo prazo. E por que eu acredito em ministérios de longo prazo? Porque alcançar o coração das pessoas, ganhar confiança, ganhar autoridade, é algo que demanda muito tempo. Né? É algo que demanda muito tempo. E quando eu falo demanda muito tempo, eu não estou falando de meses e nem de alguns poucos anos. O ganho da autoridade, em algumas circunstâncias, demanda mais de uma década. Né? Pense, por exemplo, você falou da igreja que está ferida. Né? A igreja que está ferida, que foi colocada diante de um novo pastorado, esse novo pastor ele vai precisar de um tempo longo para ganhar ou para reconquistar a confiança da igreja ferida. Então, o pastorado de longo prazo, na minha leitura, ele acontece, primeiro, para esse processo, mas ele é importante porque as visões, né, ou a visão, ela vai sendo construída de maneira conjunta. Né? E visão de longo prazo construída conjuntamente é um negócio maravilhoso. Se eu puder fazer um novo comparativo, eu diria para você o seguinte, é igual ao casamento. Tem coisas que você só vai experimentar depois do 20º ano, talvez depois do 30º ano. Você fala assim, pô, mas eu nunca esperei que fosse um negócio tão interessante, tão bom, tão maravilhoso. Então, mas se você não esperar os 20 anos, os 30 anos, você não vai experimentar aquilo. Ok? Legal.